Conjuntos. Nesta aula, irei fazer alguns exercícios sobre número de elementos e conjunto das partes. Exercício 1. Determinado professor constatou que, entre 200 de seus alunos, 68 são comportados, 135 são inteligentes, 160 são tagarelas, 120 são tagarelas porém inteligentes, 20 são comportados mas não são inteligentes, 13 são comportados e não são tagarelas, 15 são comportados, tagarelas e não inteligentes. Então, quanto dentre esses alunos não são comportados, não são tagarelas e não são inteligentes? Nesse tipo de questão, em que vemos vários números de elementos em vários grupos, vários conjuntos, é comum se perder. Então, antes de começar a resolver o problema, eu vou ressaltar os dados importantes da questão. Então, os números em vermelho, os conjuntos cada um de uma cor. Então, temos 3 conjuntos, comportados, tagarelas e inteligentes. Destes, temos vários valores, o qual quero relacionar com conjuntos. Então, eu tenho 3 conjuntos. Eu vou representar por 3 círculos. Cada círculo representará um desses elementos, comportados, tagarelas, inteligentes. Então, indicar aqui C, I e T. Agora que eu enxergo os conjuntos, vou nomear cada região com uma letra. Então, eu vou chamar aqui de A. Essa região vai ser o B, o C, D, o meio vai ser o E, o F, o G e, não pode se esquecer, isso tudo está dentro de um universo. Pode haver alunos que não estão em nenhum desses 3 grupos, ou seja, não são tagarelas, não são comportados e não são inteligentes. Então eu vou chamar esse de H. A questão me pede para encontrar os alunos que não são comportados, ou seja, está fora de C, não são tagarelas e não são inteligentes, ou seja, eu quero encontrar quanto vale H. A partir das letras que eu dei a cada região, eu vou montar equações e, a partir dessas equações, encontrarei o valor de H. Então, a soma de todas as letras, de todos os valores, ou seja, o número de elementos do conjunto universo é 200 alunos. Sei também que 68 são comportados. Então, quais são as letras que estão em C? É o C, o B, o E, que está aqui no meio, e o F. Da mesma forma, 135 são inteligentes. Então, dentro de inteligentes está o D, o E, o F e o G. E 160 são tagarelas. Estão aqui dentro de tagarelas. Quem está dentro? A, B, D e E. 120 são tagarelas, porém inteligentes. Ou seja, são tagarelas e inteligentes. Ou seja, o E representa interseção. Elementos que são simultaneamente tagarelas e inteligentes é a interseção de tagarelas com inteligentes. Então, quem é que pertence a tagarelas e inteligentes ao mesmo tempo? É o D e o E. 20 são comportados, mas não são inteligentes. Então, 20 pertencem a comportados e não pertencem a inteligentes. Ou seja, comportados e não inteligentes. Ou seja, quem é de comportados e não pertence a inteligentes é B e C. 13 são comportados e não são tagarelas. Comportados B, C, E e F. Tagarelas que pertencem a comportados é B e E. Ou seja, C e F são comportados e não tagarelas. E, finalmente, 15 são comportados, tagarelas e não inteligentes, ou seja, B. Montamos todas as equações, queremos saber o H. Agora que trocamos um monte de palavras e números por várias equações, é importante contar quantas equações achamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equações para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Ou seja, se o número de equações e o número de variáveis, ou seja, letras,
no nosso problema são iguais, podemos achar o valor de todas as letras e então teremos a resposta. No nosso caso, o H, mas independente do que for pedido, se temos o valor de todas as letras, podemos encontrar qualquer valor de interesse. Em alguns tipos de questão, não se pode calcular todas as letras, mas pode-se obter o valor de interesse mexendo com as equações. Nesse caso, irei resolver encontrando o valor de cada letra. Começamos aqui. B igual a 15. Então eu vou procurar em todas as equações quais possuem B e trocar B por 15. B, 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 B. Com essa substituição, podemos calcular o valor de C. 15 mais C igual a 20, C igual a 5. Agora eu possuo o valor de B e de C. Procurar em todas as equações qual possui C. C, 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 acabou. E trocar C pelo valor. Novamente, 5 mais F igual a 13. Logo, passando 5 para o outro lado, F igual a 8. Encontramos o valor de outra letra, repete-se o processo. Procura o F em todas as equações e substitui o seu valor. Depois de encontrado, substitui o valor. Reparem que eu não fiz as contas aqui. Eu fui apenas trocando os valores e deixei para fazer a conta quando necessário. Isso é importante para não se perder, não ficar fazendo muitas contas. Por exemplo, aqui, se eu tivesse feito o 15, o 5 e depois o 8, eu poderia ter mais trabalho. Quando é mais fácil, se fizermos 68 menos 8, é 60. 15 mais 5, 20. 60 menos 20 dá 40. Então, a ordem com que fazemos a soma é importante para acelerar as contas e não se perder no meio do caminho. A partir dessa equação, é igual a 40. Novamente, procurar a variável em todas as equações, é igual a 40. Reparem que esse tipo de exercício ele é longo, ele demora e qualquer erro nas contas acarreta em errar todos os outros valores. Então, é um tipo de exercício para se fazer com calma, passo a passo e ir conferindo as contas ao longo do processo para não errar. Continuando. D mais 40 igual a 120. 120 menos 40 dá 80. D igual a 80. Procura, troca. 160 menos 40, 120. 120 menos 80, 40. 40 menos 15, 25. Então, A igual a 25. Agora, aqui embaixo. 80 mais 40 dá 120. 135 menos 120 dá 15. 15 menos 8, 7. Logo, G igual a 7. E, substituindo os novos valores nesta equação, encontraremos o valor de H. Então, para resolver essa conta de maneira mais rápida, 80 mais 40, 120. 25 mais 5 dá 30. 30 mais 120, 150. 8 com 7, 15. 15 mais 15 dá 30. 30 com 150, 180. Conferindo, 80 mais 40, 120. 25 mais 5, 30. 8 mais 7, 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 30 mais 120, 180. 180 mais H igual a 200. Logo, H igual a 20. Reparem então que 20 alunos não são tagarelas, não são comportados e não são inteligentes. Então, é interessante nesse tipo de problema, com número de elementos de conjunto, você desenhar os seus conjuntos, nomear as regiões, montar as equações e com calma, revisando sua conta, resolver uma a uma e então obter os valores de todas as regiões e no fim responder a pergunta. Exercício 2, ITA 2002. Sejam A um conjunto com 8 elementos e B um conjunto tal que A união B contenha 12 elementos, então o número de elementos de conjunto das partes de B menos A união com P de vazio é igual a. Esse B dado A é uma notação que acontece muito nas provas do ITA e toda prova vem escrito A barra B significa X pertence a A e X não pertence a B. Ou seja,
elementos que estão em A, mas não estão em B. Se desenharmos o diagrama, é esta região daqui. Não quero a interseção, quero os elementos que são só de A. No nosso caso, os elementos que são apenas de B. Então, nós sabemos que o conjunto A possui 8 elementos e a união A com B possui 12 elementos. Então, se eu sei quantos elementos tem na região vermelha e quantos elementos tem na região amarela, eu sei que os elementos na região azul mais os elementos da região vermelha dão os elementos da região amarela, ou seja, azul mais vermelho é amarelo. Mas quantos são amarelos? 12 elementos. Quantos são vermelhos? 8 elementos. Logo, o número de elementos azuis, 12 menos 8, 4. Ou seja, número de elementos que são de B, mas não são de A, é igual a 4. Então, o número de elementos de P de B dado A é 2 elevado ao número de elementos, 2 elevado a 4. Ou seja, 16. Então, eu tenho 16 elementos, 16 conjuntos possíveis em P de B dado A. E P de vazio, ou seja, quais são os conjuntos que se podem formar apenas com o conjunto vazio? Se eu não possuo elementos, o único conjunto que eu posso formar é o próprio conjunto vazio, ou seja, o conjunto sem elementos. Logo, P de vazio é igual a um conjunto que só contém o conjunto vazio. Mas qualquer conjunto pode formar esse conjunto, ou seja, o conjunto das partes de B dado A contém o conjunto das partes de vazio. Dessa forma, P de B dado A união com P de vazio é o próprio P de B dado A. E o número de elementos de P de B dado A é 16, ou seja, letra E. Não é uma questão difícil, mas envolve conceitos como conjunto das partes do vazio e conseguir enxergar B dado A no diagrama. São alguns conceitos que não são muito cobrados em outras faculdades. Então, questões do ITA são difíceis? Não, são questões simples às vezes, mas por usarem alguns conhecimentos que as pessoas não estão habituadas, é uma questão que pode assustar à primeira vista. Mas, aqui, uma questão simples, pode ser resolvida aqui rapidinho com um diagrama e percebendo que P de vazio está dentro do P de qualquer outro conjunto. Então, na videoaula de hoje, eu tratei alguns conceitos importantes. Número de elementos de um conjunto, conjunto das partes, o B dado A, os elementos que são apenas de B. Falei também, resolvi o primeiro exercício, com os diagramas, colocando as letras. Esse tipo de exercício é muito frequente em provas que cobram questões de conjunto. São questões rápidas, simples e que, às vezes, envolvem muitas contas, mas, de uma maneira geral, são questões fáceis que devem ser feitas com calma e tomar cuidado com algumas armadilhas que podem surgir. Então, essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.